Hoje, a gente vai conhecer a história incrível e quase esquecida do primeiro carro elétrico da América Latina. Um carro que nasceu no Brasil, décadas à frente do seu tempo. Imagina só ouvir uma frase dessas do seu professor de engenharia. Para muita gente, seria um balde de água fria. Mas para o João Gurgel, isso aí foi o contrário. Virou combustível que alimentou a missão da vida dele. Para a gente entender como essa história se desenrolou, primeiro a gente precisa conhecer a mente por trás do sonho. João do Amaral Gurgel, um engenheiro com uma ambição que poderia ter mudado a indústria nacional. E o João Gurgel não era um sonhador qualquer, não. Ele tinha um currículo, assim, de peso, sabe? Engenheiro formado, estudou nos Estados Unidos, trabalhou em gigantes como a Buick e a General Motors. Mas em vez de seguir carreira lá fora, essa experiência só fortaleceu uma ideia na cabeça dele: voltar para o Brasil e construir algo genuinamente nosso. E foi exatamente o que ele fez. Em 1969, fundou a Gurgel Motores, com a missão bem clara: criar um carro 100% nacional. E o mais curioso é que foi uma crise mundial que deu a oportunidade perfeita e, digamos, inesperada para a Gurgel colocar sua ideia mais radical para rodar. O timing aqui foi tudo. Em 1973, a crise mundial do petróleo fez o preço da gasolina ir lá para a lua. O cenário perfeito para uma alternativa, né? Gurgel não perdeu tempo. Já no ano seguinte, em 1974, no Salão do Automóvel, ele foi lá e pá, apresentou a resposta dele, o Itaipu. E a escolha do nome Itaipu foi uma sacada de gênio. Ele batizou o carro com o mesmo nome da usina hidrelétrica gigante que estava virando um símbolo do Brasil. A mensagem era muito poderosa e clara. Este carro aqui não roda com petróleo importado. Ele roda com a força e a engenhosidade do Brasil. Mas tá, e o carro em si, como é que ele era? Bom, o design e as especificações eram tão radicais quanto a ideia por trás dele. Era diferente de tudo que já tinha rodado nas nossas ruas. Essa descrição é perfeita. Um trapézio sobre rodas, com aquela carroceria de fibra de vidro, bem compacto para duas pessoas, e um visual super futurista. Ele era inconfundível. Era um carrinho pequeno, ágil e pensado do zero para ser um carro de cidade. Olhando os números, a gente entende bem a proposta. Com só 2,65 metros, ele era minúsculo. A velocidade máxima de uns 50 quilômetros por hora e a autonomia entre 60 e 80 quilômetros eram mais do que suficientes para o dia a dia na cidade. Olha, para um carro elétrico de 1974, esses dados eram impressionantes. E aqui está um número crucial. Do peso total de 780 quilos, 320 eram só das baterias. É isso mesmo, mais de 40% do peso do carro vinha da sua fonte de energia. E esse detalhe, bom, ele se tornaria o maior desafio do projeto. Mas o mais incrível é que a visão do Gurgel ia muito além do carro. Ele imaginou um ecossistema elétrico completo. Chegou a pedir para a prefeitura de Rio Claro, onde ficava a fábrica, para criar vagas de estacionamento com postos de recarga. Pensa só nisso, uma infraestrutura de recarga pública sonhada quase 50 anos antes disso virar assunto por aqui. Apesar da visão brilhante, o projeto encontrou um obstáculo que não deu para contornar: os limites da tecnologia lá dos anos 70. E aqui estava o X da questão. Para poder rodar por, no máximo, 80 quilômetros, era preciso deixar o carro 10 horas na tomada. 10 horas. Essa conta entre o tempo de uso e o tempo de espera era, para a época, simplesmente impraticável. Resumindo, foram 4 grandes barreiras. O peso enorme das baterias deixava o carro ineficiente, a autonomia, embora boa, era limitada, o tempo de recarga era absurdo e, para completar, o preço. O Itaipu ia custar quase o mesmo que um Fusca, um carro super confiável que todo mundo conhecia e que não precisava esperar 10 horas para ser reabastecido. Mas, apesar de não ter sido um sucesso de vendas, a história do Itaipu estava longe de terminar. Na verdade, o legado que ele deixou foi muito mais importante que o próprio protótipo. O Gurgel Itaipu garantiu seu lugar na história. Ele vai ter sempre o mérito de ter sido o primeiro veículo elétrico da América Latina. Um projeto pioneiro que não falhou. Ele só chegou cedo demais. E o mais impressionante é que o próprio Gurgel, em uma entrevista para a TV na época, fez essa previsão. Ele enxergou com uma clareza incrível o futuro da mobilidade, dizendo que o carro elétrico seria o substituto ideal para o carro a combustão nas cidades. Ele estava absolutamente certo. Só que algumas décadas adiantado. E fica a reflexão:
Como seriam as nossas cidades hoje se lá em 1974 a tecnologia de baterias já estivesse pronta para acompanhar a visão do Gurgel? É uma pergunta que faz a gente pensar no longo e às vezes frustrante caminho da inovação.